Olá, bom dia a todos. Eu sou Jefferson Lima, sou daqui da Bahia, sou graduado em desenho pela Universidade Federal da Bahia, especialista em design gráfico pela Universidade Salvador, Unifax, e mestre em desenho e cultura e interatividade pela Universidade Estadual de Feira de Santana. O título desse trabalho é Desenhando Grids, Retornando à Teoria, Redescobrindo a Prática, e foi construído em parceria com o coautor, professor Luiz Antônio Vidal de Negreiros Gomes, meu orientador no mestrado e membro do corpo docente da EST. Desenhando grids. Neste trabalho, reafirmam seus fundamentos teóricos e os princípios práticos para o uso de grids no projeto de produtos gráficos. Destaca-se a função técnica de grids para a obtenção de variedade, harmonia de proporções e hierarquização de informações. O debate se torna pertinente à medida que aqui é admitido que há significativo desconhecimento sobre o uso desse método clássico do design. Das malhas do desenho para as grids do design. Design, assim como organização profissional, a partir das práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas alemãs Bauhaus e deveria estar sempre revendo os princípios que estruturam a criatividade, as práticas projetuais. Tais princípios, presentes nas propostas dos primeiros cursos de design no Brasil, como o curso da ESD, estavam alicerçados no encontro de linguagens gráficas que sintetizassem as concepções projetuais da indústria. Fundamentos para o desenho de sistema de malhas. O uso do grid norteia o princípio organizador do layout, estabelecendo formas que subordinam-se à composição, atribuindo ordem e estrutura ao layout, bem como auxiliando os raciocínios desenhístico e projetual. Conhecido como grids, oriundo do inglês, entre nós malhas, trata-se de um sistema de planejamento obtido através de um conjunto de linhas que se cruzam, subdividindo o suporte em espaços geométricos destinados a receber informação. O pressuposto do sistema é que a relação de divisão e distribuição entre os elementos que integram o layout atribui relação de proporção entre as partes e o todo, proporcionando lógica, coerência e estética ao produto. Estrutura do grid. O grid consiste no conjunto específico de relações de alinhamento que funcionam como guias para a distribuição de elementos em uma estrutura, em que as partes manipuladas sistematicamente criam espaços chamados módulos ou diagramas, que funcionam como nichos destinados ao condicionamento da informação. Por mais diferente que a composição se apresente, ela conservará na sua estrutura sempre os mesmos elementos, colunas, módulos, zonas espaciais, margens, etc. Ainda que alguns componentes não estejam aparentes. Tipos de grid. O grid é um sistema gráfico formado por módulos que podem ter distintas funções em um projeto gráfico. Estruturar, harmonizar, diagramar. Há como explicar e exemplificar tais funções em 3 tipos de malhas, estruturais, filosofais e diagramacionais. Malha estrutural. Esta malha define a consistência do desenho gráfico, com disposição de suporte, a partir de um método que usa critérios matemáticos em operações de divisibilidade. Aqui nós temos um exemplo de uma malha estrutural. A malha filosofal. Esta malha define a proporção e a harmonia do grid. Logo, o formato do impresso e as dimensões do suporte gráfico se vinculam a ela. Qualquer quadrilátero obtido sobre essa diagonal poderá ser tomado como módulo filosofal. Aqui nós temos o exemplo da malha filosofal. E aqui nós temos diversos outros exemplos de tipos diferentes de malha filosofal, onde a gente ressalta o retângulo áureo como a mais conhecida entre elas. Malha diagramacional. Esse esquema é resultante da definição da malha filosofal, a qual produziu um módulo ou diagrama que será aplicado, distribuído, sobre a malha estrutural, possibilitando alcançar soluções compositivas interessantes do modo mais rápido e com maior controle sobre os elementos. Exemplo do módulo diagramacional. Conclusão. A prática habitual do design tem proporcionado a oportunidade para a reflexão acerca dos produtos inseridos na cultura contemporânea. Diante do que foi visto, evidencia que seria ingenuidade supor que os designers, na sua concepção criativa, sejam nutridos por pura intuição, já que o processo diagramacional é algo muito mais amplo do que o simples arranjo de elementos dentro de um suporte. Esse artigo tem o objetivo de evidenciar e reafirmar a aplicação das malhas como um dos fundamentos essenciais que norteia o projeto gráfico. Obrigado. Agradecimento à ESD pela oportunidade na participação do evento, 6º Simpósio de Pós-Graduação em Design, a todo o corpo docente e discente, às empresas do fomento e os colaboradores que proporcionaram a realização do evento, e um agradecimento especial ao professor Luiz Antônio Vidal Negreiros Gomes, pelo apoio e pela parceria neste trabalho.
Mais uma vez, muito obrigado. Neste trabalho intitulado de Museu Nacional em Diálogo Criativo, reflexão autoral da experiência entre docente e discente, nós estamos trazendo uma análise pregressa da relação entre o docente orientador e o discente orientando no âmbito do trabalho final de graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo. Nós pretendemos, dentro desse trabalho, identificar como que o processo criativo se deu no decorrer do processo, tanto de troca entre as partes, quanto no processo de projetação efetuado pela autora Diana. Para tanto, a gente vai ver o trabalho em 3 fases. O trabalho final de graduação, a síntese da graduação. Portanto, espera-se que o aluno já demonstre um alto grau de maturidade e autonomia para poder desenvolver esse projeto, embora ainda existam as figuras do professor, tanto da disciplina quanto do professor orientador, e, evidentemente, as bancas avaliadoras do processo, que se dá em 2 semestres, pois o TFG é dividido em fundamentação e desenvolvimento do projeto em si. E através o que o Rômulo ele apresentou sobre a nossa estrutura, na fase 2 a gente vai aprofundar exatamente no que foi elaborado, no sentido, inclusive, da aluna, no caso eu mesma, Diana Morim, e em diálogo com o professor que acompanhou esse trabalho, o Rômulo. Bem, a princípio, para uma apresentação breve do que foi o trabalho, foi um trabalho voltado para um projeto arquitetônico no Museu Nacional, que hoje se encontra em ruínas desde o incêndio de 2018, e foi um projeto que ele contava com a manutenção das próprias ruínas para reativar esse espaço. Então, no primeiro momento, se trouxe o questionamento do próprio enunciado, que ele é apresentado para o aluno, e um enunciado do próprio aluno para o seu trabalho. Então, através dos estudos e acompanhamentos, aí quando eu digo isso, eu quero dizer o do próprio aluno com o seu trabalho e também com o seu orientador e o professor da disciplina, entender quais são as buscas que serão necessárias. Então, é uma investigação de materiais, visitações e entendimento dessa espacialização. Então, é o momento da fundamentação teórica e metodológica do processo. Então, daí, recorre o processo labiríntico do próprio aluno, que ele vai entender dos projetos que eles vão desenvolver. E, no meu caso, eu tive a necessidade de recorrer diversas vezes para uma questão do próprio fazer do desenho manual, assim como também produção de maquete física e uma maquete digital do próprio Museu Nacional em suas etapas, tanto dele antes do incêndio, depois do incêndio, e o do meu projeto para entender a espacialização daquele objeto de estudo. Daí, tendo a ideia do projeto desenvolvido durante esses 2 semestres, com acompanhamento, se traz a ideia da conclusão, que é uma apresentação, e aí vem um questionamento, nessa provocação de o que é uma comunicação da elaboração ou a elaboração da comunicação. Então, é como refinar esse material para apresentar para os professores como um método de conclusão. A terceira fase que nós definimos para o desenvolvimento desse trabalho, ela trata justamente da gente adotar um modelo de processo criativo para que a gente possa fazer uma análise pregressa do que aconteceu ao longo do processo projetual da Diana durante o seu trabalho final de graduação. Como existem muitas vertentes teóricas sobre o processo criativo, por uma experiência prévia e também por uma pertinência que a gente ainda verifica na revisão de literatura, nós adotamos a definição do professor Luiz Vidal Gomes, no seu livro Criatividade e Design, publicado em 2011, como um norte para que nós pudéssemos fazer essa análise, porque ele apresenta de uma maneira bastante sintética os estágios do processo projetual, as etapas do processo criativo e as diferentes manifestações da graficação, da graficação. Né? Esse diálogo, né, entre docente e discente demonstrou um enorme potencial, não apenas numa tentativa de inserir ou identificar em qual destas gavetas, usando essa figura de linguagem, nós podemos encaixar cada momento do processo de projetação e de orientação. Mas nós também compreendemos que existe um enorme potencial de discussão acerca do próprio ensino da arquitetura e do urbanismo. É claro que a gente pode apresentar uma série de conclusões preliminares, como a gente pode ver nos slides marcados em vermelho, mas eu acho que como conclusão concreta, nós precisamos ainda aprofundar um pouco mais essa discussão. Isso ficou muito claro. Esse diálogo, agora, esse diálogo a posteriori, esse diálogo de uma análise pregressa, ele tem se mostrado muito potente, ele é um diálogo também criativo, porque nós estamos fazendo uma reflexão complexa e nós estamos encontrando muitos desvios e caminhos potentes. Então, nós pretendemos agora, a partir desse momento,
refinar os nossos protocolos de pesquisa, para que nós evitemos maiores enviesamentos do trabalho e para que a gente possa, com maior segurança, compilar esses resultados de maneira que a gente possa, partindo dessa experiência particular, a gente chegar a resultados que configurem como uma contribuição para a coletividade do ensino de arquitetura e urbanismo e, evidentemente, as áreas correlatas, as áreas afins. É isto. Muito obrigado a todos. Olá pessoal, meu nome é Sérgio Bernardo, eu sou arquiteto urbanista, fiz mestrado em design aqui na ESG, terminei em 2012 e agora tenho a honra de participar de novo do programa, fazendo curso de doutorado. O objetivo de conversar com vocês sobre esse tema é mostrar que a gente pode se inspirar em linguagens diferentes ou linguagens de outros campos para desenvolver nosso trabalho. A metodologia que eu usei para escrever esse artigo é o que a gente chama de revisão de literatura não sistemática, ou uma revisão narrativa, né? A gente tem uma liberdade de pesquisar o assunto, e só para dar uma referência e colocar a gente dentro do tema. O ponto central desse trabalho é a publicação de um artigo chamado Sculpture in the Expanded Field, da crítica de arte americana Rosalind Krauss, quando ela sinaliza importantes transformações na linguagem visual das artes volumétricas. Surgiram instalações escultóricas em buracos no chão, paredes com objetos pendurados, salas com madeira retorcida e jardins de espelhos que levaram a crítica de arte, né, a afirmar que parecia que nenhuma daquelas tentativas, bastante heterogêneas, poderia reivindicar o direito de explicar a categoria escultura, a não ser que o conceito dessa categoria pudesse se tornar infinitamente maleável. A incursão de outras expressões artísticas nos domínios do espaço construído e da paisagem levou Krauss a cunhar o termo campo ampliado. Essa quebra de paradigma fomentou um caminho inverso, quando arquitetos mais vanguardistas, como Zaha Hadid, Frank Gehry, Santiago Calatrava, designers como Dieter Rams, Philip Stark, por exemplo, usaram a linguagem da escultura e outras expressões visuais para criar, além de edifícios espetaculares e objetos de desejo, obras com forte conotação artística. O artigo de Anthony Vidler, de 2013, que ele identifica esse caminho inverso do campo ampliado e cria, né, uma expressão chamada campo ampliado da arquitetura, numa antivisão dos desdobramentos que a expansão dos campos escultóricos e arquitetônicos, uma vez sobrepostos, podem provocar, ele prediz que as artes espaciais poderão finalmente construir uma estética verdadeiramente ecológica. Rosenberg prefere transpor o campo ampliado da arquitetura na direção diferente desses paradigmas propostos por Vidler. Ele explora, nas palavras dele, a amplitude poética de intervenções arquitetônicas presente na rica fronteira entre a construção e território. Esse enfoque está muito presente nos exemplos de ressignificação de território que destaca no seu trabalho, como nas Piscinas das Marés, de 1966. Ele diz: ao inserir muros de concreto em meio ao rochedo litorâneo, Álvaro Siza colaborou com as arestas que faltavam à natureza para conter as águas das marés, fazendo surgir na costeira selvagem as piscinas públicas de Lessa da Palmeira. Uma outra obra que exemplifica essa visão poética é no Templo das Águas, que fica no Japão. Ao desenvolver o projeto do templo, ele cria um caminho com um muro curvo que impede a visão da Bahia. Por último, o Rosenberg ele destaca que a partir de variações do campo ampliado da arquitetura, diversos sinais de sofisticação na construção do espaço, seu entorno, que é percebido na pesquisa, para os limites da imaterialidade e abstração volumétrica que ele enxerga.
na obra dos arquitetos japoneses e também na obra dos arquitetos portugueses, citados por Rosenberg como exemplo de novas fronteiras de expressão para a arquitetura em sua relação com o mundo que habitamos. Queria agradecer aos organizadores do SPGD 2020 por participar aqui desse encontro fantástico com vocês, mesmo virtual dessa vez. Muito obrigado a todos vocês pela atenção.